Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa Especial Ciências, onde nós vamos analisar a terceira parte da reportagem utilizando a revista Pesquisa FAPESP de novembro de 2021, edição 309, onde nós estamos trabalhando, e este é o terceiro programa conforme anunciado, Cerrado Ameaçado, do Ricardo Zorzetto. Vamos lá então. No período analisado, os autores também notaram a tendência de a formação de orvalho se tornar mais difícil, resultado da condensação do vapor de água da atmosfera sobre superfície mais fria. O orvalho serve como fonte de água, em especial nos meses de seca, para plantas de raízes curtas ou que crescem sobre pedras. Por exemplo, as do gênero Velosia, ou apoiadas em outras, caso das bromélias, orquídeas e lianas. Essa água, que se condensa sobre a vegetação e o solo, também é importante para insetos e outros animais de pequeno porte que se deslocam por distâncias muito curtas. Muitas plantas do cerrado parecem depender do orvalho. Se essa dificuldade de condensação da água se consolidar, o efeito pode ser desastroso para a parte da flora, comenta o botânico Rafael Oliveira, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que investiga a influência do fogo e da disponibilidade de água sobre certas formações do bioma. O impacto da redução do orvalho, segundo Hoffman, poderia afetar a biodiversidade em diferentes escalas. Ele pode prejudicar o crescimento e a reprodução dos indivíduos, eliminar certas populações e alterar a relação ecológica entre diferentes espécies, quanto pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em paralelo ao aumento da temperatura e à diminuição da umidade, o cerrado enfrenta uma alteração do padrão de queimadas. Nas duas últimas décadas, as de pequeno porte diminuíram em número e frequência e aumentaram os incêndios, que atingem áreas maiores de modo mais intenso. A partir de dados coletados por satélite, o grupo coordenado pela meteorologista Renata Libonati, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, avaliou a frequência, intensidade, duração, sazonalidade e a extensão das queimadas no Cerrado de 2001 a 2019 e sobrepôs essas informações ao mapa das 19 regiões com características ecológicas distintas, as chamadas ecorregiões, em que se divide o bioma. 2/3 das áreas queimadas a cada ano estão em apenas 5 das 19 ecorregiões, indicam os pesquisadores em artigo publicado em outubro no Journal of Environmental Management. As queimadas de maior intensidade, extensão e frequência ocorrem na metade norte do Cerrado. Lá estão quase 90% da vegetação nativa, remanescente do bioma, e desde meados dos anos 1980, as principais frentes de expansão agrícola na área do arco marginal sul da floresta amazônica. As áreas mais afetadas são o centro-norte de Mato Grosso e o oeste do Maranhão, em uma zona de transição com a Amazônia, muito alterada pela ação do homem e conhecida como Arco do Desmatamento, e as ecorregiões localizadas no Mato Piba, ou seja, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, formado pelo estado de Tocantins e parte do Maranhão, Piauí e Bahia.
A região sul do Cerrado tem áreas agrícolas bem estabelecidas desde o século passado e remanescentes de vegetação nativa muito fragmentados, o que dificulta as queimadas de grande porte, explica Libonati. No que diz respeito ao risco de incêndios, a situação no Mato Piba pode ainda se agravar, com 337 municípios espalhados por 73 milhões de hectares, quase um terço do Cerrado. Essa região é uma importante produtora nacional de soja, milho e algodão. Nas últimas 3 décadas, seu clima vem apresentando uma mudança importante, com potencial impacto na agricultura e na vegetação nativa. Recentemente, nós vimos inclusive o desaparecimento no oeste da Bahia de um aquífero, o aquífero Urucuia, devido ao impacto do agronegócio associado ao desmatamento. Análises da equipe do climatologista José Marengo, recém-submetidas para publicação em uma revista científica, confirmam as tendências observadas pelo grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Indica que o Mato Piba está hoje 1,2 graus Celsius mais quente do que em 1981. Segundo o projeto do grupo, a temperatura ali deve seguir aumentando a taxa de 0,45 graus Celsius por década neste século. Além disso, houve o aumento do número de dias secos consecutivos e o retardo de quase um mês do início do período de chuvas. Do que adianta trazer tanta riqueza instantaneamente se nós vamos doar, entre aspas, para as gerações seguintes, praticamente um deserto que vai aparecer no lugar deste cerrado. Essas alterações parecem decorrer de uma mistura de efeitos do aquecimento global e da mudança do uso do solo na região, conta Marengo, coordenador de pesquisa do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, e coordenador geral do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, o INCT for Climate Change, apoiado pela FAPESP. O atraso das chuvas altera o regime de abastecimento dos rios e aumenta o risco de fogo, afirma o climatologista. Esse não é o único sinal de ameaça à agricultura do Mato Piba. Anos atrás, a engenharia, ou melhor, a engenheira ambiental Márcia Zilli, hoje em estágio de pós-doutorado na Universidade de Oxford, no Reino Unido, usou um modelo computacional para avaliar o desempenho de 18 culturas agrícolas, 5 produtos florestais e 7 pastoris nacionais até 2050. O modelo leva em consideração a competição por terra entre a agricultura, a restauração da vegetação nativa e a produção de energia renovável em um cenário otimista de mudanças climáticas, com aumento de 1,7 graus Celsius na temperatura até meado do século, e outro pessimista, com aumento de 2 graus Celsius. Detalhados em um artigo de 2020 na revista Science of the Total Environment, os resultados indicam que em ambas as situações a produção de soja e milho deve diminuir no país, em especial no Mato Piba, porque as condições climáticas se tornarão desfavoráveis a essas culturas. Como resultado, parte delas deve se deslocar para o sudeste e para o sul. Vejam então, gente, a importância desses estudos, os alertas que estão sendo dados, mas que infelizmente quem tem a condição de planejar a partir de informações tão preciosas
não o faz. Mas nós seguimos aqui no canal Jalmasa, sempre informando, sempre atualizando, sempre combatendo o negacionismo e a desinformação. Um grande forte abraço. Nós vamos para mais um programa, o 4º, que vai concluir essa série sobre o Cerrado brasileiro. Fiquem bem, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Mas. Abraço e até ela. Tchau, pessoal.